Abra sua Bíblia no Salmo número 13. Glórias ao Senhor Jesus. Livro de Salmos, capítulo 13. Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Eu lutei com esse salmo, porque eu estou fazendo uma sequência de leitura de salmos, e num propósito de ler todos os livros de salmos 10 vezes até o final do ano, cada capítulo. E comecei a ler, e eu falei: Senhor, mas tem algum erro aqui, porque o salmista fala que o Senhor está esquecendo dele, o Senhor está se ocultando dele, o inimigo está vindo contra ele, e a parte dele ele está fazendo. Porque o versículo 7, o 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Quanto a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu falei: Senhor, como? Então na primeira leitura que eu fui fazer, eu falei: Deus, como? A primeira do dia, já tinha lido várias vezes esse salmo. E eu falei: eu vou pular esse salmo aqui hoje, não vou seguir essa sequência não, que eu preciso de uma palavra de fé. Eu preciso de uma palavra que venha dar uma calibrada, venha dar uma potencializada na minha fé. E esse salmo é lamentação, é lamúria. Então, como nesse momento Deus pode falar comigo? Irmãos, aí eu peguei, aquietei, li mais uma vez. Na 8ª vez começou a clarear. E aí comecei a ver que há algo oculto aqui, que os olhos naturais não conseguem enxergar. E aí Deus começou a ministrar na minha vida, que o problema estava na alma do salmista. Ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? É uma luta interior da alma dele. Ele começa assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Esse até quando demonstra ansiedade. Esse até quando demonstra pressa. Ele estava ansioso, ele estava apressado. Ele não conhecia o tempo de Deus para a situação da qual ele estava vivendo. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Deus pode esquecer de alguém, irmãos? Nós às vezes não temos a sensação que Deus não esquece de nós, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não olha o problema que nós estamos passando. Olha, tem uma semana que eu estou chorando e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está enxergando. Eu pequei há 15 dias, Deus não esqueceu do meu pecado, mas está esquecendo de mim. O salmista ele fala: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Irmãos, vamos tirar uma dúvida: que Deus não esquece da igreja, que Deus não esquece do seu povo, que Deus não esquece de você. Abra lá no livro de Isaías 49, mas fica no Salmo 13, nós vamos estudar o Salmo 13 todo. Isaías capítulo 49,
Esse versículo ele é muito conhecido. Versículo 14. Olha a declaração de Sião, que é a mesma declaração de Davi. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diga assim, eu, isso é Deus falando, eu, todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus, ele fala, ainda que uma mãe que amamenta um filho recém-nascido possa esquecer dessa criança, Deus fala, eu jamais esquecerei de ti. Deus não esquece, irmãos. Nós podemos ter a sensação que Deus esqueceu. Os sentidos, os sentimentos, eles são da alma. A alma é mente, vontade, emoção. Atributos ou funções da alma: mente, vontade, emoção, sentimentos. Eu oro baseado num sentimento, eu falo com Deus baseado num sentimento, sentindo que Ele não está presente, sendo que a Bíblia diz que Ele estará em vós para sempre, Ele habita em você para sempre. Deus fala assim para Moisés, fala para Josué, em Deuteronômio 31, que jamais desampararei, jamais te deixarei. E ele repete no livro de Hebreus capítulo 13, como Deus tem dito, como Ele tem dito, jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, jamais quer dizer nunca. Deus, Ele não vai ficar entrando em você e saindo, o Espírito Ele não entra e sai. Você é uma habitação de Deus. E Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria em você para sempre. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meia-noite Jesus está com você, 4 horas da manhã Ele está com você, meio-dia Jesus está com você, à tarde Jesus está com você, durante a noite Jesus está com você, porque quem falou é impossível que minta, porque Ele é a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ele fala: eis que estou convosco todos os dias. Eu me sentindo bem ou eu não me sentindo bem, eu com dinheiro ou eu sem dinheiro, eu com muita saúde e os sintomas da doença me atacando, eu em paz ou eu sendo perseguido, sendo oprimido, sendo caluniado, de qualquer maneira Ele está com você. Por isso que Deus fala: quando passar pelas águas, não submergirão sobre você. Quando passar pelo fogo, o fogo não arderá sobre você, porque Deus é contigo. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Irmãos, nós temos 2 batalhas. Uma é na alma, a outra é Satanás. A Bíblia ela é bem clara quando diz que a nossa luta não são contra principados, potestades, dominadores desse mundo, as forças espirituais da maldade. A nossa luta é contra essas forças espirituais. Nós estamos em guerra, 24 horas o inimigo, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor diz: não baixe a guarda, resista na fé, resistir firmes na fé, e Ele fugirá de vós. Então a gente temos que colocar resistência contra o diabo. E a alma, ela tem que ser conformada à palavra de Deus. Não há nada que restaura a alma senão a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, a tua lei, Salmo 19, a tua lei é perfeita e restaura a alma. A tua lei é perfeita e restaura a alma.
Então, nada vai restaurar a sua alma a não ser a palavra de Deus. Para um momento específico, para uma situação específica, você tem que ter uma palavra de Deus na sua vida. Josué, ele ia substituir nada mais, nada menos do que Moisés. E a Bíblia diz que não surgiria nenhum profeta semelhante a Moisés, a não ser aquele que viria, que era Jesus Cristo. Mas Deus operou os 10 sinais ali no Egito. E no capítulo 31 de Deuteronômio, se você quiser abrir, capítulo de Deuteronômio, capítulo 31, mas segura Salmo 13. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Diga assim: não vos deixará, nem vos desamparará. Não vos deixará, não vos desamparará. Amém. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Aí você me diz: mas isso foi com Moisés, pastor, isso foi com Josué, e não é para mim, eu não tenho essa chamada. Irmãos, abra lá em Hebreus 13, que o livro de Hebreus, a epístola, é para a igreja, e ele está repetindo essa mesma passagem a um povo, a igreja. Ele diz: olha, como ele tem dito, ele diz a você hoje, como ele tem dito no passado, ele diz a você hoje, diz à próxima geração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é passado, ela é viva, sempre viva, vive e eficaz. Ela é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e discerne o propósito de cada coração, os pensamentos. A palavra é viva, ela não era viva. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra vai permanecer para sempre. A palavra é tão poderosa que Deus estabeleceu e colocou acima de tudo e de todos o seu nome e a sua palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Por que eu tenho que contentar? Aí ele continua: porque ele tem dito. Ele quem? Deus. O que Deus disse? Quando Deus disse? A mesma palavra que ele deu para Moisés: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Então você pode sentir só do jeito que você estiver, irmãos, mas abre a tua boca falando: Pai, eu te agradeço que é impossível que o Senhor me deixe. O Senhor diz: não te deixarei. Então o Senhor está comigo nessa batalha. O Senhor está comigo no meio da pressão. O Senhor está comigo no meio da perseguição. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E além dele estar com você, você tem o amparo de Deus, porque ele fala: não te desampararei.
Uma coisa que os homens preocupam muito com as esposas é quando passar para a eternidade, quando for para os braços do Pai, quando voltar para casa, deixar a família amparada, deixar a esposa amparada, deixar recursos. Deus não só está presente na sua vida, mas essa palavra diz que Ele não te desampara. Talvez Ele não te dê aquilo que você quer naquele momento, mas Ele diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Nunca viu mendigar o pão. Deus sempre dá o pão. Se Ele alimenta as aves que não trabalham, Ele diz: quanto mais vocês que valem mais do que aves. Por isso que Ele fala: não preocupa, não ande ansioso. A ansiedade, a preocupação que o salmista tinha e que Sião tinha, tira você do foco, tira você da adoração, tira você da oração, tira você da presença de Deus, porque você deixa de olhar para o trono, você deixa de olhar para a palavra e você começa a olhar os problemas. Por isso que Jesus fala para nos proteger: não ande ansioso por coisa alguma. Quando Ele fala coisa alguma, abrange todas as coisas, porque enquanto você dorme, Ele te dá o pão. Eu duvido se alguém vai ficar sem comer, e sem beber e sem vestir nesses dias. Pode vir a maior crise financeira, crise econômica, mas a igreja não vai ficar, porque o salmista diz que nunca viu o justo desamparado, nem mendigar o pão. Ele diz: de maneira alguma te deixarei. Tenta ouvir o Espírito Santo falando para você pessoalmente isso hoje. De maneira alguma eu te deixarei. Você sai seguro com essa palavra. Pode vir pressão da alma, pode vir qualquer tipo de pensamento, pode vir qualquer circunstância. Se essa palavra for imprimida no seu espírito, você vai saber que Ele está com você no fogo e na água, na tristeza, na alegria, na bonança, na fartura, na escassez. Por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu a viver em escassez, ele aprendeu a viver em abundância, ele aprendeu a viver na perseguição, fora de perseguição. Mas nada parou o apóstolo Paulo, nada parou ele. Ele sabia quem ele cria, e ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Mas as circunstâncias que ele passou, não é pegar esse versículo isolado e você sair falando: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você ouve um fofoqueiro dentro do seu trabalho: o patrão falou que vai demitir hoje 20. Aí você começa a se preocupar, você se coloca na lista dos demitidos, aí começa a entrar na murmuração, começa a entrar na ansiedade, e aí daqui a pouco você perde a paz. Paulo falou porque ele aprendeu a viver em abundância, ele aprendeu a viver na escassez, ele aprendeu a viver na fartura, ele aprendeu a viver debaixo de perseguição. E ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei, ele não vai aprender, ele sabe. Sei o que é estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Essa carta, teologicamente, ela é chamada da carta da alegria, e foi escrita numa prisão, e ele exortando a igreja a ser alegre. Dentro da prisão, ele exortando a igreja a ser alegre. A carta aos Filipenses. E ele diz: olha, eu sei estar humilhado, também ser honrado. Nós temos que aprender, né, irmãos? Não só ser honrado, mas também ser humilhado. Se eu for humilhado, eu não preciso procurar. Irmãos, nós não podemos procurar a glória dos homens. Jesus disse que não procurava a glória dos homens. Ele recebia a glória do Pai. Ele falava: Pai, me glorifique com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. E Deus falou: eu te glorifiquei e o glorificarei. E houve um trovão, os discípulos escutaram,
Jesus falou: é por causa de vós que essa voz apareceu. E aí, irmãos, o salmista e Sião: até quando esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando estarei relutando dentro da minha alma? O diabo, ele não respeita patentes espirituais, digamos entre aspas, porque a gente cria umas patentes, a gente cria uma hierarquia, mas quando Jesus olha para nós, ele olha ramos. Só há uma videira, o restante é ramo. Vós sois ramos, ele é a videira. Eu sou ramo, a igreja é ramo, o apóstolo fulano de tal é ramo, o bispo fulano de tal é ramo, aquele que tem 10.000 igrejas é ramo. Só há uma videira, uma seiva, uma vida, que é Jesus Cristo, que emana pelo Espírito Santo e que é vivificada pela palavra de Deus dentro de nós. Não há outra pessoa que dá vida, não há outra videira, não há outra fonte. O salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti. Amém? Então nós somos varas, nós somos iguais. E o diabo ele não respeita cargo de pastores. O diabo não respeita apóstolos. Olha, tinha alguns sacerdotes, filho de Seva, eram 7, se não me engano. Eles resolveram expulsar demônio no nome de Paulo, no nome de Jesus, que Paulo conhecia. E aquela pessoa endemoniada, no livro de Atos, pulou sobre os 7, deixaram nus e feridos. Porque o diabo falou assim: eu conheço a Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Então o diabo não respeita. A Bíblia diz que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. Não é todo mundo que ele pode tragar, mas algumas pessoas ele pode tragar. Tem algumas pessoas que não são devoráveis para o diabo, mas tem algumas pessoas que são devoráveis para o diabo. O diabo ele vai onde tem cheiro de carne. Onde tem cheiro de carne ele vai. Porque a igreja, ela tem autoridade para não dar lugar ao diabo em nenhuma área da vida dela, porque Paulo diz: irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. O diabo não tem lugar, mas quando nós abrimos porta, ele entra. E quando ele entra, se nós não retomarmos, ele pode fazer um estrago. Eu lembro da cunha. O pastor Domingos colocava que é uma tábua, você dá uma machadadinha ali, né, e abre uma cunha. Só precisa de uma rachadinha para abrir a tábua, né? Então o diabo ele trabalha com a cunha. Se ele conseguir colocar a cunha, ele pode rachar com a vida da gente. A Bíblia diz que Satanás, ele não infiltrou no meio da multidão de discípulos. Ele não se infiltrou naqueles que foram pegar o pão que Jesus multiplicava. Ele não se infiltrou naqueles que abandonaram ele quando ficaram escandalizados, a multidão deixou Jesus. E Jesus falou para os 12: olha, vocês também não querem ir? Aí Pedro vai e toma a palavra e diz: para onde iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Satanás foi nenhum dos apóstolos. Judas expulsou o demônio, Judas curou o enfermo. Judas estava na comissão quando mandou os 12, de 2 em 2, vão, cura os enfermos, ressuscite os mortos, purifica os leprosos, de graça recebeste, de graças dai. Satanás entrou no coração de Judas, e bem no momento da ceia, entrou em Judas, e Jesus falou: o que tens para fazer, faze logo. Satanás não respeitou a unção real que estava sobre Davi, a unção de rei, a posição de rei. Ele levantou, colocou na mente de Davi para fazer um censo. Morreu 70.000 pessoas por causa desse censo. Davi, ele não tinha que fazer o censo. Ele foi alertado para não fazer o censo. O braço direito dele, Joabe, o general de guerra, falou: por que atrairemos tão grande culpa sobre Israel fazendo esse censo? E ele fez o censo. Morreu 70.000 pessoas. E a Bíblia diz que foi Satanás. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Abra lá em 2 Crônicas 21. 1 Crônicas
1 Crônicas, capítulo 21. Isso mesmo. 1 Crônica, capítulo 21. Por que eu estou falando do diabo? Porque o salmista, no capítulo 3 de Salmos, ele fala: o inimigo também se levanta contra mim. Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel. Ataca o cabeça. Mate o general no meio de uma batalha. Para ver. E incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Em outras versões eu anotei, essa palavra incitar significa seduzir, significa tentar. Colocou na mente de Davi fazer esse censo. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, ó meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Aí o que acontece, irmãos? No versículo onde fala que caiu 70 mil homens, é o 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Davi não podia fazer o censo. A lei prescrevia como e quando deveria se fazer o censo. Davi ele fez o censo para levantar o poder de armamento, de guerra, de artilharia que ele tinha, o povo. E ele foi alertado para não fazer isso. E ele fez, morreu 70 mil. Mas quem é que fez isso? Quem é que estava por trás? Israel vendo, os sacerdotes vendo, só a figura de Davi, não tendo uma visão espiritual. E se isso não fosse registrado na Bíblia, como é que seria visto isso, irmãos? Mas no pano de fundo aqui fala que foi Satanás. Acabe, o rei de Israel, ele chamou Josafá para ir à guerra junto. E aí Josafá pegou: vamos, estamos juntos. E aí Acabe consultou 400 profetas. E os 400 falou: vai, vocês vão vencer a guerra. Aí Josafá falou assim: não há aqui no meio de Israel um profeta do Senhor para consultarmos a palavra? Nenhum. Aí Acabe fala: tem Micaías. Mas ele fala só o que é ruim contra mim. Ele não tem nenhuma palavra boa para mim. Aí mandou chamar Micaías. Micaías veio: vai e você vai ganhar. Aí o rei falou: não, fale a verdade. Eis que eu vi o céu aberto, o Senhor dos exércitos do seu trono, de um lado e de outro o seu exército, e um espírito veio e disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca desses profetas. E aí Deus falou: vai e prevalecerá. Porque Deus tinha perguntado: com quem enganarei Acabe? E aí um falava de uma maneira, e depois saiu um espírito mentiroso. Irmãos, o espírito mentiroso falou na boca de 400 homens. No meio do povo de Israel não teve uma pessoa que discernisse, a não ser o profeta Micaías. E por que Josafá mandou consultar esse profeta? Porque quando Josafá começou a reinar, ele fez uma reforma política e religiosa, quebrou todos os altares, todo altar de idolatria, mandou percorrer todo o território de Judá, levitas, para ensinar a palavra de Deus. Toda a nação, ele mandou espalhar: ensine a palavra do Senhor, ensine a palavra do Senhor. Por isso que ele teve discernimento. Acabe não, ele casou com Jezabel, ele era idólatra, ele não consultava mais o Senhor, ele consultava os outros deuses, ele não tinha mais a palavra. E aí Josafá levanta e fala: não há nenhum profeta do Senhor. Pense, irmãos, no espírito mentiroso operando na igreja. Por que que 1 Coríntios fala sobre o dom de discernimento de espíritos?
A gente estava numa consagração, o pastor Marcelo estava, a irmã Joana eu não lembro. Aliás, o pastor Marcelo acho que estava. Vamos interceder aqui, aquelas intercessões que dá até sono. Aí começamos a interceder, cansado, né? Porque demora, né? E a gente não era muito intercessor assim. Aí uma irmã chegou e, eis que eu te digo. Aí a gente parou e começou a ouvir. Deus, avisa para o pastor lá botar a cara no pó. Eu falei, fiquei calado. E mandou recado um atrás do outro. Amém, glória a Deus. No outro dia eu fui na igreja. Aí o obreiro chegou, né? Foi na 319 na época. A profeta mandou um recado para o senhor que o senhor blasfemou contra o Espírito Santo. Eu falei, por que eu blasfemei? Porque você não deu crédito na mensagem. Eu peguei e falei com ele, não dei crédito porque está escrito, Deus não é Deus de confusão e sim de paz para com todos. Irmão, eu abri uns 3 textos, entrou no ouvido e saiu no outro. Sabe o que aconteceu na época? Ela saiu, a profeta foi ser amante, tomou o marido de uma irmã da mesma igreja, foi amigar com essa irmã, adúltera, e ofereceu cargo para os obreiros que estavam sendo formados lá na igreja. A igreja foi toda embora. Sabe o que é toda embora? Ficou só eu, pastor Domingos, a irmã Rosângela, ali. Foi todo mundo embora, literalmente todos. Aí o que eu fiz? Tinha lido Moisés, né, Abirão, Datã e Corá, levantou, botou o rosto entre os joelhos, né? Eu fiz isso, ia para o monte, botava o rosto entre os joelhos, só orando. Passou uma semana, o irmão voltou. Porque descobriu que a obreira estava em adultério, descobriu que falou da parte de Satanás, foi uma profecia demoníaca, a igreja voltou. Quantas pessoas tiveram visões, falaram em línguas por demônios? Por isso tem que ter o discernimento de espíritos. E esse discernimento do Espírito você não força, ele opera. É uma manifestação do Espírito Santo para um fim proveitoso, num tempo que o Espírito Santo, ele é que manifesta essa operação. E o salmista fala que o inimigo estava atacando. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele torce a palavra de Deus, ele engana. E Paulo diz que o temor de Paulo era que a igreja não fosse enganada como Eva foi no princípio e saísse da simplicidade da graça do Evangelho. Paulo temia pela igreja de Coríntios. Ele falava assim, olha, o meu temor, eu receio que vocês sejam enganados como Eva foi, e saiam da simplicidade do Evangelho, e a parte da graça de Cristo. Então Satanás, ele ataca, ele mina. A alma, ela engana também. Se você não tiver uma palavra consistente de vida, sobre uma determinada área da sua vida, você vai falar, Deus esqueceu de mim. Você vai chamar ele de mentiroso, porque ele disse, jamais te esquecerei. Você vai chamar Deus de mentiroso inconscientemente. Deus não vai te punir, porque Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe a minha, Ele entende. Mas lá nós vamos falar, você está mentindo, me abandonou. Essa palavra que você diz, eis que estou convosco todos os dias, não vale. Jamais te deixarei, não vale. Nunca jamais te desampararei, não vale. O Espírito habitará convosco, estará em vós para sempre, não vale. Quando eu falo que Deus esqueceu, Deus me abandonou, desamparou, irmãos, é tudo o contrário da palavra. A alma precisa da palavra. Todos os dias nós temos que meditar nessa palavra. Se não meditarmos na palavra, não recebemos revelação da palavra, quando vem a doença, nós vamos prostrar. Quando vem a perseguição, nós vamos prostrar. Quando vem o desemprego, nós vamos prostrar. E o que vai sair dos nossos lábios? O que tiver lá dentro do coração. É o que vai sair. E aí, eu leio nesse salmo, eu lutando com Deus, lutando, eu lamúria. Aí, pã! Versículo 5. No tocante a mim. Está falando do homem interior do coração. Ele fala no capítulo 2, do versículo 2, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Ele falando, o homem interior, falando que há uma luta na alma. Da mesma maneira que o homem interior ministra a alma, no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Da mesma maneira que ele diz no Salmo 42, que fala que
A alma diz que está perturbada. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. E ele fala a ele mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Qual a posição do seu espírito humano, recriado? Qual a posição do seu espírito que se formou um espírito com Cristo, fundiu com o Espírito Santo? No tocante a mim, confio na tua graça. O homem espiritual, ele confia na graça de Deus em toda e qualquer situação. Por que ele vai confiar? Uma das maneiras, a própria palavra vai levar à fé. Mas nada é mais eficaz do que a edificação espiritual através da oração em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em língua edifica a si mesmo, o espírito é edificado, construído, há uma construção espiritual dentro do seu espírito, porque quando você ora em outras línguas, o seu espírito está orando de fato. A sua inteligência não tem parte na oração em língua. A sua razão, seu raciocínio, as suas emoções não têm participação na questão da oração em línguas. Da mesma maneira que você expulsa um demônio, não pelo que você sente, não se você está bem ou se não está bem, se está cansado ou não, você expulsa o demônio, porque a palavra diz que você tem autoridade sobre os demônios. E no nome de Jesus você expulsa os demônios. Você não expulsa demônios porque você ora muito. Você não expulsa demônio porque você tem uma vida de jejum. Você não expulsa demônio porque você é bom. Você expulsa demônio porque Jesus falou: eis aí vos dei autoridade. Ele delegou a você esta autoridade. E essa autoridade delegada sobre você tem o mesmo poder que tem um guarda de trânsito. Quando ele levanta a mão, uma carreta de 60 toneladas para diante dele, porque o motorista da carreta não vê um homem, vê o Estado representado por aquele homem, vê a investidura de autoridade que está sobre ele, e que se ele não parar, vai cair sobre ele algumas sanções. E Satanás, ele sabe que a igreja tem autoridade e conhece aqueles que têm conhecimento da autoridade que tem. E ele tem medo da pessoa consciente da autoridade que possui. Porque a Bíblia diz que os próprios demônios se nos submetem pelo nome de Jesus. Submeter é colocar por baixo de uma autoridade. Não há escolha. Não há opção. É só obedecer. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? No tocante a mim, confio na tua graça. E o engraçado é que, na hora que eu estava lendo esse salmo, eu estava querendo uma outra palavra. No momento, eu queria uma palavra de fé, uma palavra diferente, mas eu fui fiel à leitura. E Deus deu discernimento que o homem espiritual ele tem que confiar em Deus em toda circunstância. O homem espiritual, ele pode sentir. Sentir não é pecado. Eu sinto que Deus não está aqui. Não é pecado eu sentir isso. Mas eu posso falar: Pai, eu te agradeço pela tua presença, não pelo que eu sinto que o Senhor está presente, porque tua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias. Muito obrigado. Eu fiz isso na prática. Eu estou passando o que eu fiz. Uma semana só agradecendo pela presença, não sentia nada. Não sentia nada de Deus, nada de presença. E eu citei quase um mês esses textos aqui. Foi mais de um mês. Eu não citei como meta: olha, eu vou confessar esse texto, esse e esse, por um período de tempo. Não, esses textos saíram dos meus lábios porque estavam aqui dentro. Foi um mês, mais ou menos, acho que foi mais de um mês eu orando.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor diz, jamais te deixarei. E se o Senhor não me deixa, o Senhor está comigo. Eu agradeço pela tua presença maravilhosa. E o Senhor diz, jamais te desampararei. Obrigado, porque eu estou amparado. Estava me sentindo totalmente desamparado. Estava me sentindo totalmente sozinho. Mas a palavra que saía era essa, não tinha outra opção, saía. Eu não forçava, ela saía. E aí, regozije-se o meu coração na tua salvação. Regozijar, alegrar. Engraçado que ele fala, até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia com tristeza. Daqui a pouco ele fala, regozije-se o meu coração na tua salvação. É porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, ela não é externa, ela é fruto do Espírito gerado do nosso Espírito recriado. A alegria, ela é sobrenatural. A alegria não é por circunstância. A alegria não é por coisas. Ela é sobrenatural, ela é espiritual, ela é um fruto do Espírito Santo gerado em nós. Interessante que os apóstolos foram açoitados e sentiram-se honrados e regozijaram por padecer afronta por causa do nome de Jesus. Se alegraram por sofrer pelo Evangelho. Eles não se acharam dignos e se alegraram quando foi chicoteado. Irmãos, não é chicote de pai que bate no filho, não. Era um dos chicotes usados naquela época, era o tal do azorrague, que era 6 tiras de couro. Alguns falam que 3 de pele de jumento, couro de jumento, e os outros 3 de boi, né? E na ponta, osso retorcido e chumbo. Então rasgava, irmãos, as costas, ficava uma massa de carne atrás. Então não era assim uma surra pequena. Tanto que muitos não aguentavam as chicotadas, desmaiavam, né? E eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E baseado nessa palavra de regozijar, é que Tiago fala também que quando nós sofremos aflições, ele fala, alegrai-vos. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Se alegra. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pastor, falar é fácil. Se você trocar de vida comigo, você vai querer sair rapidinho. Porque trabalho, tem família e pesa a responsabilidade sobre uma igreja também. O vento bate em toda a casa. Vai depender se ela está construída na rocha ou na areia. O rio bate contra toda a casa. Vai depender se ela está construída na rocha ou na areia. Se estiver na areia, grande vai ser a ruína. Jesus fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica é prudente. Constrói a casa sobre a rocha, sobre a minha palavra. Ele ouve a minha palavra, ele pratica a minha palavra, ele vive a minha palavra. Não é perfeito, mas uma coisa faço, desembaraça das coisas que ficam para trás e avança, correndo a carreira que foi proposta, para que você receba o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa vida passa como um vento. Eu estou achando que 20 anos, se eu viver mais 20, 30, é pouco. É pouco, irmãos. Porque ainda não vi a manifestação da glória. Eu não vi a nuvem de Deus se manifestando. Eu não vi olhos de cego abrindo. Eu não vi o culto perder o controle, o Espírito Santo tomando conta da igreja. Eu não vi uma igreja totalmente rendida. Eu não vi uma igreja que ora, uma igreja que se aquebranta, uma igreja que se entrega ao Espírito de Deus. Eu quero ver isso. Onde o Espírito Santo toma conta do culto. Passa alguém lá fora e entra correndo e se joga no chão. Onde ninguém pega no microfone, ninguém é famoso. Um olho de cego abre lá no canto. Uma perna se endireita lá no outro canto. O outro clama por salvação aqui. Irmãos, isso não é conto de fada.
A presença manifesta de Deus, ela faz isso. Mas o diabo, ele trabalha quando há foco, quando há uma visão, quando a unção ela vem, o vento do inferno vem junto para derrubar a igreja, para que não se cumpra a visão e o mundo não veja a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que vem a ansiedade da alma, vem a pressão do inimigo. Depende muito do que está no coração, o que vai sair na minha boca. Como é que eu vou passar alegria no meio da tribulação? Como é que eu vou passar regozijando no meio dessas lutas? Como é que fica a minha vida dizimista, fiel, muitos anos? Eu tinha uma briga com isso. Eu tinha uma briga. Porque eu via pessoas que estavam na igreja, saiu da igreja, traiu a esposa, foi com o motel, com a amante, e foi para o mundo afora, e bebendo, não fica doente, consegue aluguel com o próprio dono com desconto. Uma vez eu falei, Senhor, por que está assim, a minha vida está assim? Aí eu fui lá no Salmo 73, que Asaf diz que ele olhava para os ímpios, que ele comia o melhor da gordura, ele não sofria enfermidade, e naquele tempo parece que havia uma opressão nele ali. E ele diz, quase revalou os meus pés para afastar dos teus caminhos, até que entrei no teu santuário, presença de Deus. Eu não vejo nenhuma outra alternativa, quando vier esse tempo de tempestade, quando vier chuva de pedra, chuva de canivete, e lá para aquele lugar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te louvo, Jesus, tu és o amado da minha alma, eu não te largo, Jesus, tu és o amor da minha vida, Jesus, seja a minha respiração, seja as batidas do meu coração. Daqui a pouco a unção vem, a presença vem, e está acontecendo aquela guerra, vem uma alegria sobrenatural, você começa a chorar, você começa a rir, você sente a presença de Deus, você esquece dos problemas, as pessoas te olham num serviço feliz, você ainda ministra a palavra para as pessoas, e qual é o segredo? Presença de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. Por isso que ele fala, no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que me alegrar em Deus, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, uma vida de adoração ao Senhor, independente da circunstância, irmãos. Eu falei com Deus esses dias, se eu tiver com dinheiro, o Senhor é Deus, se eu tiver sem dinheiro, é Deus, se eu tiver bem, é Deus, se eu tiver mal, é Deus, se eu estiver em paz, é Deus. Se eu tiver pressão, perseguição, é Deus. Então eu quero adorar esse Deus, independente de qualquer coisa. Eu entro na adoração mesmo. Eu adoro o meu Deus, porque só Ele me deu vida. Eu adoro o meu Deus, porque por causa do sangue de Jesus eu tenho acesso a Ele a qualquer momento da minha vida. Eu adoro o meu Deus, porque as coisas mais ocultas do meu coração eu posso abrir para Ele, porque nele eu encontro misericórdia, nele eu encontro graça. Eu adoro o meu Deus, porque Ele não baseia a minha vida nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Ele olha para a obra que foi feita através de Cristo e me recebe como filho. A qualquer momento que eu voltar a Ele, Ele me recebe como filho. Então essas palavras que vai gerar vida, essa palavra é que vai te sustentar no momento de angústia. O pastor ele pode te visitar uma vez, duas, três, amém, glória a Deus por isso, maior prazer visitar, mas nada substitui a palavra de Deus na sua vida. Se você não colocar essa palavra dentro de você, você vai depender de pastor 10, 20, 30 anos, não vai crescer, não vai amadurecer. Deus quer se relacionar com você. E eu me alegro se Deus usar mais os irmãos do que a mim, porque o Pai quer que o filho ande mais longe, receba mais do Espírito, receba mais da palavra, tenha mais intimidade, tenha mais sede, tenha mais fome.
Mas uma coisa que, se os irmãos saírem daqui pelo menos com essa palavra, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Se isso ficar gravado no seu coração, e o Espírito Santo falar para mim, eu já coloquei no coração deles e vai funcionar, já fico satisfeito. Porque eu sei que por mais que você se sentir só, daqui para frente, essas palavras ecoem no teu coração. Essas palavras venham ecoar dentro de você, e você saber que você está seguro. Às vezes você pensa que está só, nem a sua esposa resolve, nem o seu melhor amigo resolve, ninguém resolve, nem o pastor resolve. E você, eu estou sozinho, porque o pastor não vai alcançar isso, minha esposa não vai, e agora? Aí o Espírito Santo ecoa dentro de você, jamais te deixarei, eu não te deixarei, eis que estou convosco todos os dias. Amanhã, segunda-feira, eu estou convosco. Terça-feira, estou convosco. Quarta-feira, estou convosco. Perdeu o sono, quinta-feira de madrugada, dor de dente, dor de cabeça, estou convosco. A conta para pagar que o dinheiro não está, sexta-feira, estou convosco. Sábado, estou convosco. Domingo, estou convosco. Nada pode separar você do amor de Deus, nem mesmo a morte. Amém? Glória a Deus. Esse me sustentou um mês. É como aquele pão que Elias comeu quando ele deitou na pedra, e ali foi feito um bolo para ele, ou foi um pão, não lembro mais. Sustentou ele por 40 dias. E Deus me sustentou na palavra, tem uns 40 dias na palavra. Não que eu estou desesperado, mas as sensações vêm. Ah, será que eu estou sozinho? Ah, não sinto a presença de Deus. Ah, adoro mesmo, irmão, estou nem aí. Ou eu vivo pela fé na palavra e lanço em adoração, ou eu entrego aos meus sentimentos fragilizados. Então qual a opção que eu vou escolher? Me entregar a palavra. E às vezes não é fácil, às vezes eu vou ler aqui, ixi, acho que eu não vou conseguir ler as 10 vezes não, porque não li ontem, li só uma vez, 2, o sono vem a preguiça, vem as coisas para fazer, algumas coisas concorrem com a sua devocional, tempo, trabalho, família, coisas, afazeres. Dona de casa, eu sei que quer ser dona de casa, porque eu ajudo em casa. Já lavei louça, banheiro, tal, limpei chão, tudo também, passei roupa, né? Os homens daqui da igreja são prendados, né? Então a gente sabe que se você for começar a fazer coisas assim, você não tem tempo para Deus não, você vai achar coisa para fazer. Mas se você começar o seu dia na presença, coloca um fonezinho de ouvido, coloca um louvor de adoração. Ah, não tem tempo para ouvir a palavra. Pega a Bíblia em MP3, bota lá no carro. Você pega um trânsito aqui para o plano piloto, vai ouvindo a Bíblia, ouça. Vai ouvindo, orando em línguas. Então vai ter várias maneiras. E eu creio que Deus vai te inspirar para isso, amém? Vamos orar ao Pai, agradecer. Aleluias, glória a Deus. Esse mês eu pensei que ia ficar 1 mês e meio sem pregar, porque já tem mais ou menos 2 semanas que eu não estava pregando. O pastor Everaldo ia pregar agora, na outra semana eu não estou pregando, na outra é o pastor Leandro. Estou nem preocupado em pregar, irmãos. A preocupação é outra, é mergulhar na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor diz: nunca te deixarei. Então nós nunca estaremos abandonados pelo Senhor. Talvez uma mãe pode abandonar um filho que ainda mama no peito, mas o Senhor diz: nunca te abandonarei. Então eu nunca vou ser abandonado pelo Senhor. Ainda que venha sensações, ó Pai, de estar só na minha vida, na igreja, o Senhor não vai nos abandonar. Sempre teremos a tua companhia, sempre teremos o teu amparo, porque o Senhor diz: nunca jamais te desampararei. Então, Senhor, eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amparo. Diga assim, igreja: Pai, eu te agradeço, porque está escrito: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Segundo a tua palavra, o Senhor está sempre comigo.
O Senhor sempre estará me amparando em todas as circunstâncias, problemas, adversidades, lutas, pressões da vida. Jesus, obrigado, porque o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está comigo hoje, o Senhor vai estar comigo amanhã, daqui 10 dias, 100 dias, 1 ano, 10 anos, até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar comigo. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor habita em mim, o Senhor estará em mim para todo sempre. Obrigado, Pai. O Senhor diz na tua palavra: servireis ao Senhor vosso Deus, darás culto ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Obrigado, Pai. Eu te sirvo, eu te cultuo. O Senhor abençoa o meu pão, a minha água, e tira do nosso meio as enfermidades. A tua palavra é uma semente, e ela foi plantada no meu coração. Vai germinar, vai crescer, vai frutificar, vai manifestar na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nesse ministério, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora em línguas. Rabachandarabalabasuriandarabalabas, roquerebalabasuriandaragalamasô, Brahma ketere balabachandarabalabasô, rebababasuriandaragalamanai, rebababasandarabalabashandará. Tu és santo, 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 santo. A tua palavra não falha. A tua palavra não falha. A tua palavra é a verdade. Obrigado, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem uma galinhada ali para servir os irmãos. Fiquem à vontade. Amém. 0800. Amém. Aleluia.